Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, com você, com a sua casa, com a sua empresa, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, a sua presença é bem-vinda aqui. Toma o seu lugar de honra, Espírito Santo, na minha vida e nesse ministério. Toda honra e toda glória ao Senhor todos os dias da minha vida. Assim será enquanto eu viver, em nome de Jesus. Bom dia, Joelma, paz do Senhor, tudo bem? Eu desejo que sim. Deus te abençoe e abençoe todos que ainda vão entrar, os que estão chegando, né? Em nome de Jesus. Mais uma manhã, mais um dia lindo. O sol tá um pouco tímido, mas já já ele chega. É bom assim, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Romanos. Romanos é um livro mais curto, são 16 livros só. Então, daqui mais 6 dias a gente termina ele. Vai dar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira a gente termina ele. Amém? Vamos orar? Enquanto oramos, o céu desce, o sol tá na cabeça, né? O céu desce, os anjos vão se acomodando, o Espírito Santo vai tomando o lugar dele de honra na nossa vida. Amém? Bom dia, irmã Meire. Vamos orar? Vamos orar para preparar todo o ambiente para o Espírito Santo agir. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, mais uma manhã nós estamos na presença do Senhor. Estamos dispostas e disponíveis. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Estamos dispostas e disponíveis. Eu me apresento diante do Senhor, te consagro esse ministério. Declaro que o seu Espírito Santo é que ministra todas as manhãs para nós. Seu Espírito Santo, meu Deus, tem toda a liberdade de nos trazer a palavra, nos revelar no íntimo de cada uma de nós. E é isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã. Que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, aonde estivermos, aonde cada uma das suas filhas estiver, meu Pai. Que os seus anjos estejam acampados ao redor de cada uma delas, levando a proteção, a paz, o entendimento da palavra dessa manhã. Eu repreendo todo espírito de distração, toda mente endurecida, incrédula, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Declaro e declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Que somos totalmente dependentes do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Reconhecemos que somos fracos, falhos e que precisamos do Senhor para nos direcionar, nos auxiliar, nos mostrar o caminho, nos ensinar a nos calar todas as vezes que forem necessárias, agir como Jesus agiria. Jesus, nós te amamos. Reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. Jamais vamos esquecer do que o Senhor fez por nós. E é esse amor que o Senhor nos ensinou, que nós queremos carregar. Queremos ser cheios do teu amor, Jesus. Cheios até transbordar. Que por onde passarmos o seu amor, Jesus, vai sendo derramado, apresentado, entregue. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que os nossos olhos sejam como os olhos do Senhor. Bons olhos. Olhos que vê a todos com muito amor, sem julgamento, sem apontamento. Dai-nos esses olhos, Jesus.
Batiza-nos com o teu amor, com a unção do amor, em nome de Jesus. Queremos ver como o Senhor, amar a todos sem distinção, e que a nossa mente seja boa, que a nossa mente busque pensamentos bons que vêm do Senhor. Dai-nos discernimento espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, para que sempre possamos distinguir, discernir aquilo que não provém do Senhor. Então, rapidamente repreendemos, rejeitamos, expulsamos. Aleluia. Elvio, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Esther. Aleluia. Bom dia, Dilma. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Romanos 10. Romanos 10. Eu estava comentando hoje no início da live que Romanos tem 16 capítulos. Então, na segunda-feira nós terminamos o livro de Romanos, que tem nos trazido tanta direção, né? Quanta verdade, né? O livro de Romanos tem apresentado para nós. Glória a Deus por isso. E nesse capítulo 10, nós vamos ver que Paulo continua falando sobre Israel. Ele tem zelo por Deus. Como temos aprendido com o posicionamento de Paulo, né? Como Paulo nos ensina. Incansável, imparável. Ele foca no objetivo. E nada e ninguém faz ele desviar do foco dele, que é o Evangelho. O Evangelho para ser levado, em nome de Jesus. Então ele continua falando do povo de Israel, sobre Israel, por conta do zelo por Deus, mas sem entendimento. O povo buscava a justiça pela lei, e nós já falamos sobre isso. Mas a justiça vem de Deus, vem pela fé em Cristo. A justiça vem pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo apresenta de forma clara qual é o caminho da salvação. Mais uma vez ele traz esse assunto sobre o caminho da salvação. Então, uma vez que nós decidimos viver a verdade da palavra, como fazer o contrário? Só se realmente a pessoa decidir não receber a salvação, porque não tem como. O amor de Deus que vive em nós, ele floresce quando nós lemos a palavra. É luz para a nossa alma, é luz para o nosso espírito, é luz diante dos nossos olhos. Então, como querer ainda andar nas trevas se nós estamos recebendo a luz diante dos nossos olhos? Não tem como. Vamos ler? Versículo 1 diz assim, ó. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo.
E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é os que são aceitos por Deus. Vamos grifar? Ó. Vamos grifar o versículo 4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é os que são aceitos por Deus. É sobre isso. Porque se nós, como eu já disse e vou repetir, aquele que crê em Jesus, que o ama de todo o seu coração, que é cheio do amor dele, naturalmente vive a vida com Jesus e não precisa de lei. A lei é para quem não vive com Jesus, para que ele entenda que aquilo que ele está fazendo é pecado, é errado e não vai dar a ele a salvação. Entende? Obrigada, Jesus. Então aqui, o zelo sem entendimento não basta. É isso que nós já lemos logo no início. Precisamos conhecer a Cristo como o único caminho para Deus, porque Ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não tem dificuldade de entendimento aquele que busca e quer entender. Somente Jesus é o caminho ao Pai para nos dar a salvação, para recebermos a eternidade, viver na glória, como nós buscamos, como nós desejamos de todo o nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque mesmo diante de posicionamento e de uma vida em santidade, nós ainda somos pecadores. Nós continuamos pecadores. Amém? É sobre isso. Mas a confissão rápida, o arrependimento rápido, nos coloca de volta de mãos dadas com o Senhor, em posição de presença, de entrega. A misericórdia de Deus é sem limites, desde que nós estejamos entregues, rendidos, dispostos e disponíveis. Em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim, ó. Pois o que Moisés escreveu a respeito de todas as pessoas serem aceitas por Deus, pela obediência à lei, foi isso. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isso é para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de cima. Perdão. Nem pergunte quem descerá ao mundo. Acho que eu não estou querendo descer para baixo, né? Então por isso que eu li lá de cima. Aqui. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isso é para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso. A mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. A salvação não é inalcançável. É isso que diz aqui. A palavra de Deus já foi revelada em Cristo e todos estão acessíveis a ela. Todos têm acesso à palavra. Todos têm acesso à presença de Deus. Todos aqueles que creem e aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aqui é muito claro quando diz a justiça da fé diz:
A palavra está perto? Está na nossa boca e no nosso coração. Porque o nosso coração gera e a nossa boca fala. Entende? O que nós vemos aqui? Olha o versículo 9, o que fala. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Vamos grifar? Porque pode ser que você precise de fazer essa leitura para alguém, ou para você mesmo de novo, ó. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, né? Que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você será salvo. Olha o versículo 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Lembra? Então nós geramos no nosso coração e a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso nós precisamos vigiar e cuidar do que nós estamos gerando no nosso coração. É o nosso coração que gera os nossos sentimentos, é o nosso coração que gera a nossa fé, que gera todo o caminho que nós desejamos seguir junto com Jesus. Então, por isso, falar e não gerar, você pode enganar os homens, mas a Deus não. Porque Deus conhece o teu coração. Entende? Aí você pode as pessoas serem igual aos fariseus. Os fariseus falavam da boca para fora, mas não geravam no coração o que eles falavam. E eu rejeito. Em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus esse comportamento da sua vida. Não aceita. Não te pertence. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Depois diz assim, ó, que a verdadeira fé que nós precisamos entender envolve o coração e a boca. É tão simples, né? E profundo. Crer internamente e confessar externamente. Ó, você crê e confessa. Entende? É sobre isso. Começa aqui dentro de você. A fé verdadeira. Ela vem aqui dentro. Assim como o avivamento. Ele acontece primeiro dentro de você. Depois ele expande. Depois ele vem. Ele toma uma proporção que já não cabe mais em você. Aí você começa a ter mais sede, mais fome da palavra, mais sede, mais fome da presença de Deus, da presença gloriosa do Espírito Santo. E aí você não se contenta mais só em ficar em ambientes pequenos, você começa a ter necessidade de buscar ambientes de glória, ambientes de grande proporção, onde tem multidão de pessoas ali louvando na presença gloriosa do Espírito Santo, recebendo ali o avivamento de maneira sobrenatural. Mas ele vem primeiro em você, no seu íntimo. Ele acontece primeiro aqui dentro. Começa a se observar como que você tá, depois que você começou a se posicionar. Você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Então você já está sendo envolvida na fé verdadeira, envolvido na fé verdadeira. Entende? Porque o seu coração está gerando, começa a queimar. O Espírito Santo começa a te chamar mais para ficar na presença dele, começa a te chamar mais para orar, mais para ter um tempo de intimidade com o Pai. E é muito lindo isso. E quanto mais você faz, mais paz você sente, mais amor você começa a carregar dentro de você. Aleluia. Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 11. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos,
pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Eu tô grifando 13, quem gosta de grifar, tá bom? Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Então, é a palavra. Está escrito, é a verdade. É a palavra que Deus nos dá. E Ele não é homem para mentir. Se está escrito, receberemos, se pedirmos. Então, nós precisamos pedir ajuda. Então, se você está se sentindo fraco hoje, ansioso, com medo, chama o Senhor. Chama o Senhor para te dar a direção, para te trazer a paz que você precisa. Entenda que nós não conseguimos nada sozinho. Nada. Não conseguimos nada sozinho. Tudo nós dependemos de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 14 diz assim, Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Entenderam? Louvado seja o Senhor. A salvação é universal, sem distinções. Nós sabemos disso. Então, basta crer e invocar o Senhor. Estar presente com Ele o tempo todo, para que assim a nossa força, o nosso ânimo e as nossas inseguranças sejam supridas no Senhor, porque homem nenhum pode nos trazer isso, somente Deus. Então entenda que aqui no versículo 14, é muito claro para nós. Somos chamados para anunciar o Evangelho. A fé, ela vem pelo ouvir daquele que precisa conhecer Cristo. Entende? Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. E a fé vem pelo ouvir. E alguém precisa falar. Quem que vai falar? De Cristo. Você. Eu. Nós vamos falar de Jesus para essas pessoas. Porque é muito verdade aqui. Como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como que as pessoas vão pedir para alguém que eles não crêem? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Então, como que eles vão crer se eles nem ouviram a mensagem? Então, eles nem conhecem Jesus. E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Entende? Então, alguém está esperando você e eu para levar a mensagem para que eles passem a crer. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Olha só, o versículo 15 diz assim: E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Nós somos esses mensageiros. Nós somos os mensageiros de Cristo. Então, muitas pessoas precisam ouvir a palavra, receber a mensagem em espírito e em verdade. Seja esse mensageiro, esse discípulo, em nome de Jesus. Versículo 16 diz assim: Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo.
Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram a terra toda. E eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta e ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse, o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Louvado seja o nosso Senhor. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aqui no versículo 16 e 17, traz para nós que a fé é gerada pelo contato com a palavra. A fé é gerada pelo que nós lemos, pelo que nós recebemos de revelação na verdade da palavra. Então nós precisamos priorizar a leitura bíblica e o evangelismo na nossa vida para que nós possamos derramar na vida de outros também. A intimidade, tempo de confissão, conversa com Deus. Entenda que quando nós nos posicionamos em intimidade com Deus, nós temos um tempo de confessar a Ele os nossos pecados, de confessar a Ele as nossas falhas, os nossos pensamentos, de confessar a Ele aquilo que nós temos pensado, as nossas vontades, se está certo ou se está errado, para que Ele venha e nos corrija, para que Ele venha e nos repreenda, né? E nós precisamos deixar essa porta muito aberta a Deus, para que Ele nos molde, para que Ele nos trate em espírito e em verdade, para que Ele nos coloque no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Então, a palavra de Deus, que é a verdade a nós revelada, ela nos gera mais fé. E é isso que muita gente está esperando. Muitas pessoas estão esperando por isso. Alguém chegar lá e levar a verdade para que essa pessoa também comece a gerar a fé através do contato com a palavra de Deus. Você vê como que isso é lindo? Como que é um discipulado mesmo, é você se alimenta da palavra e você derrama a palavra. Você se alimenta, você vê que é bom, que te traz tudo que você precisa, então você vai e entrega na vida daquele que está precisando também, para que ele também creia em Jesus, porque se ele não crê, pode ser que ele não crê porque ele não conhece Jesus, como nós conhecemos. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. O problema não é a falta de ouvir, mas é a dureza de coração das pessoas. Hoje também muitos ouvem, mas poucos obedecem. Olha só, tem aquele que vai ouvir você e que vai rapidamente entregar a vida para Jesus, porque aquela pessoa não tinha feito isso antes porque ela não sabia o caminho, e aí você foi lá e ensinou. E vai ter aquela pessoa que você vai falar, ela vai ouvir, mas não quer obedecer. Ela quer continuar na vida do pecado como ela tá. E aí, tudo bem, você já fez o quê? Você já levou a palavra, você já lançou a semente, você já fez o ID. Aí é o Espírito Santo que vai tratar aquela pessoa. Porque não é pela força que nós vamos ganhar alma para Jesus. Não é.
é com amor, é através do nosso exemplo, do seu exemplo, como que você tá, como que você tá se posicionando. Ah, você mudou, você não faz mais parte de mesa de fofoca, você não fala mais mal dos outros. Você não julga mais as pessoas. E se acontecer um pensamento oculto de julgamento, rapidamente você se arrepende. Você sabe que você tem que sair daquele lugar, porque aquele lugar não te pertence. Aquilo ali você sabe que não está agradando o nosso Senhor. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então resista ao diabo. O que é resistir ao diabo, pastora? Pode ter gente perguntando. É não fazer as coisas que ele fica mandando você fazer de errado. Entenda? Então, ore. Pede para o Espírito Santo tratar aquela pessoa. E acredite, Ele trata. Porque o Senhor vê aquilo que você está clamando. E a sua oração chega no trono de Deus. Chega, a minha chegou, a sua também vai chegar. A minha chegou, a sua vai chegar. Deus é o maior interessado que todos os filhos dele sejam salvos e busquem por ele. E quando há uma lamparina dentro da casa, assim como você é a lamparina da sua casa, um dia eu fui a lamparina da minha casa, e por eu ser a lamparina da minha casa, eu comecei a levar luz a todos. E não foi da noite para o dia, foram anos, mas eu não desisti. Então não desista. Houve muito choro, houve dias de muita tristeza, porque é difícil a gente compreender como pode uma pessoa a quem nós amamos tanto não querer caminhar junto com a gente, no mesmo amor a Jesus, na mesma fé. Mas não desista, porque eu não desisti. E é assim mesmo, porque tudo é um processo. O processo é importante e necessário. Nós precisamos estar prontas no processo, porque quando eles se levantam, quando os esposos se levantam, eles vêm com muitas perguntas e nós precisamos estar prontos. Entende? Preparadas. E é lindo o que o Espírito Santo faz. Então não tenha medo, não desanime, não deixa nada tirar você do seu caminho, do seu foco. Você já sabe o que você quer. Só que tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer que o Espírito Santo está aqui me trazendo. A salvação é individual. E por mais que nós amamos a nossa família, nós não podemos salvá-los. Eles têm que querer salvar-se a si. Entende? Por isso que o maior amor da nossa vida deve ser Jesus. Porque se nós amarmos alguém mais do que Jesus, do que a Deus, nós estamos pegando essa pessoa e colocando no trono, e isso está errado. É idolatria. Entende? Os nossos olhos têm que ser como os olhos de Jesus. Olhar as pessoas com amor a todos, desde o nosso familiar até quem a gente nunca viu. É olhar para a pessoa e sentir a dor que ela está sentindo. Julgar menos ou a zero, julgar zero e acolher mais. Se colocar no lugar do outro, na posição do outro. Amém?
projeto de Deus é toda a família diante do altar dele. Então não desista. Não desista, minha irmã. O projeto de Deus é a família unida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, sendo o projeto de Deus, Ele está com você. E Ele vai te dar todas as forças para você vencer e alcançar o que Deus quer. Que você se levanta primeiro, que você se posicione, que você tenha paciência e esteja pronta. Porque a hora que o homem se levanta, ele vem com muita pergunta, com muito questionamento. E aí, o homem é assim. Se ele te pergunta e você não sabe, ele está te testando, como a irmã Marley colocou. Aí ele falou assim, mas você não estuda o dia inteiro? Você não está sabendo? Você não vive na igreja? Você tinha que saber. O homem tem essa reação quando ele é duro do coração. E aí, quando ele nos afronta, né? Muitas vezes porque pode estar por influência aí de alguma seta inflamada. Se você não estiver pronta, gerando o fruto da paciência, do amor, da generosidade, né? Você vai inflamar na hora que ele te afrontar. E é o que Deus não quer. Pelo contrário, quando ele te afrontar, você deve ter o amor de Cristo soberano assim, ó, na sua vida, para derramar o amor sobre a vida dele. Amém? E ter a humildade de dizer, olha, vamos pesquisar junto, porque essa parte eu também não aprendi. É diferente de uma resposta contrária que pode inflamar os dois, entende? Não desiste, não para. É sobre isso. O que eu mais falava na minha casa para o meu esposo era que eu queria que todos estivessem no mesmo barco, que estava muito difícil remar o barco sozinho. Era pesado. Mas eu falei isso por muitos anos. Quando eu falo muitos anos, foi muitos anos mesmo. Sem eu entender o que significava o barco, porque eu não era cristã. Eu só acreditava em Deus, do meu jeitinho. Mas o amor pelo Pai, pela minha vida, é tão grande assim como pela tua, que mesmo sem eu conhecer Jesus como eu conheço hoje, Ele cuidava de mim. Ele sempre cuidou assim como Ele cuida de você. Entende? Foi uma caminhada de 10 anos até eu ter o meu esposo orando comigo pela primeira vez. Entende? Não foi 10 dias e nem 10 meses. Foram 10 anos. Eu me lembro que o dia que isso aconteceu, eu chorei muito. Porque foi um tempo que eu pedi muito ao Senhor. Que Ele pelo menos orasse comigo. Entende? Por que não pode parar? Não pode desistir. E então começa uma simples oração, toda tímida ali, orando junto. Aí vem o segundo, terceiro, quinto dia, 10º dia, dali a pouco faz um ano que está orando junto. E aí a caminhada continua. Ah, mas aí assim que ele começar a orar junto, ele já vai mudar? Não, claro que não. O homem é mais duro. É um processo. Aí Deus começa a te usar mais para falar. Começa a derramar sobre você mais discernimento, mais sabedoria. Aí o Senhor começa a te usar para falar para ele, ó, não faz isso que eu sinto que não vai dar certo. Aí se ele faz e não dá certo, ele vai ver que você foi avisada por Deus. Que você está sendo usada por Deus para alertar ele que aquilo que ele quer fazer não é certo. Entende? E você vai ser usada por Deus, muito usada. Então não para não. Não desiste. Entenda que o casamento, ele
ele é o tempo todo uma união onde precisa existir flexibilidade, onde há cumplicidade, onde um tem que ceder para que o outro entenda que há necessidade de mudança. Mas quando você se posiciona na palavra, não tem como dar errado. Porque você não vai ser guiada pelas suas emoções, nem pelo seu ego, nem pelo seu orgulho. Você vai estar sendo guiada pela palavra. O casamento é uma aliança. É uma aliança que você faz de crescerem juntos, de aprenderem juntos muita coisa, porque os dois aprendem junto. Entende? Os dois aprendem junto. Aleluia, irmã Marli. Que vitória, né? E foi uma caminhada longa também. Então entenda que o casamento é isso. Os dois aprendem junto. Então vocês se casam, aí vocês aprendem a morar junto. Começa aí a primeira diferença. Cada um tem uma personalidade. Cada um foi criado de uma maneira. E aí começam os ajustes. Aí depois vem os filhos. Aí vocês começam, vocês aprendem junto como ser pais. Porque nós não nascemos sabendo ser pai ou mãe. A gente aprende quando a gente é. Assim como é ser avó depois, entende? Então tudo é um processo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Sim, minha irmã Estela, guarda para você. Aos poucos, o Espírito Santo vai constrangê-lo. Tá bom? Aos poucos, o Espírito Santo vai constrangê-lo. E você, como sendo esposa, vocês são uma só carne em Cristo Jesus. Então, anula em nome de Jesus. Amém? Anula pelo poder do nome de Jesus. Isso que é feito. Tá bom? Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus, com toda a força do nosso coração. Como não amar o nosso Jesus? Como não? Né? É muito lindo quando vocês se quebrantam diante de Deus, trazendo a sua dor, para que o Espírito Santo te trate, te realinhe. Isso é humildade. É humildade em reconhecer e dizer: Pai, parece que eu não vou conseguir. É isso, minha irmã. Buscar as qualidades para que a gente resista, para que a gente tenha o amor, para que o amor que nós sentimos pela nossa família seja maior do que aquilo que está acontecendo de comportamentos no momento. Por quê? Porque o amor é maior do que tudo isso. O amor vence. O amor vence tudo, todas as barreiras. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Entende? É isso que nós precisamos tomar posse dessa palavra. Deus está comigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A minha mãe está passando por esse processo. Linda, assim como vocês, amada e escolhida do Senhor. E eu sempre falo para ela: não para, não desiste, não pode parar. Continua orando, continua jejuando, continua se fortalecendo. E ela tem tido sonhos de revelação, sonhos proféticos, que mostra para ela que é para ela continuar. E o sonho que ela teve a noite passada foi muito lindo.
E eu falei, mãe, é isso. Continua. E eu desejo que assim seja na sua vida também, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Não desista. A paciência, dia após dia. Lembra que o que Satanás e seus demônios quer é destruir um casamento, é destruir uma família. Esse é o maior objetivo dele. E o projeto de Deus é a família. Então você tem que lutar pelo projeto de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. O que nós aprendemos aqui hoje? Olha só. É isso, irmã. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós vimos que o zelo religioso, ele não substitui a fé verdadeira com Cristo. Religiosidade vazia não nos dá salvação. Amém? Religiosidade vazia não nos leva a lugar nenhum, aonde Deus quer que a gente chegue. Nós vimos mais uma vez que a salvação é acessível a todos. Basta crer e confessar. Crer e confessar. Duas ações. Amém? Obrigada, Jesus. E não há distinção. Deus recebe todos que o buscam. Deus não faz distinção. Ele recebe todo aquele que o busca. Todos, todos. Versículo 13. Se você não grifou, eu grifei. Todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Todos. Peça ajuda. E aí você vai ser direcionado a Jesus. Conhecer o amor de Jesus. É o que nós precisamos fazer para as pessoas que não conhecem Jesus. Somos responsáveis, eu e você, por pregar a palavra para os outros, para que os outros também creiam no nosso Senhor Jesus. E entendam que essa vida inclinada para o pecado não está certo. E se o seu esposo tem problema com álcool, entenda que para Deus tudo é possível. Entenda que se você implicar mesmo com ele, ele vai beber mais. Porque a raça humana é assim. Quando você desafia alguém, ele tem a necessidade de provar que ele está certo, que ele sabe o que está fazendo. Ele tem necessidade de provar que ele é forte. E na verdade ele está morrendo por dentro. Então, se o seu cônjuge tem problema com bebida, com álcool, ore. Tenha paciência. Ore pedindo ao Senhor que o livre desse vício. Que o Senhor retire da vida dele toda a raiz dessa iniquidade, dessa dependência do álcool. Peça ao Senhor. Aqui é a palavra. Todos aqueles que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Ele dará, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir. Ele vai designar anjos para estarem com você na sua casa, guerreando a guerra que você não pode guerrear. Revista-se das armaduras. Revista a vida do seu esposo, dos seus filhos com armadura. Todos os dias. Todos os dias. Eu passei por tudo isso que vocês estão passando. Tudo. Chorei muito, muito. Os meus filhos me viram chorar muito. Mas eu nunca disse porque eu chorava. Mas eles deveriam ter
visto, né? Eu acredito que eles imaginavam que seria. Às vezes eu falava que é porque eu estava cansada, ou eu só balançava a cabeça, mas eu não desisti. Eu sempre clamei a Deus, mesmo sem conhecê-lo de verdade, como eu o conheço hoje. E Ele nunca me deixou. Mas foi quando eu comecei a fechar as portas, quando eu entendi o que era brecha para Satanás, quando um dia o Senhor usou pessoas para abrir os meus olhos, quando eu entendi o que eram as brechas e eu comecei a buscar desesperadamente. É bem essa a palavra. Ajuda para fechar todas as portas, todas as brechas. Eu não queria mais brecha. Foi fácil? Claro que não. Mas eu não desisti. Porque tem brechas que não dependiam só de mim. Mas quando eu fechei as minhas, tudo ficou mais fácil. Entende? Quando eu fechei a minha brecha, as minhas, né? Não era uma só, não, eram muitas. Satanás foi perdendo a força. Ele foi perdendo a força. E quando eu entendi que todo aquele sofrimento, que toda aquela angústia, que toda aquela escassez, que toda aquela dificuldade, era ele e os seus demônios fazendo isso na minha vida, foi quando eu me levantei e falei, aqui não. Na minha vida e na minha família, não. E foi quando eu decidi me levantar como libertadora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem que ter medo de mim, não eu dele. Porque assim como você sabe o que você carrega, eu sei o que eu carrego. Nós somos filhos de Deus, amados, escolhidos, separados, ungidas do Senhor. Como ficar num posicionamento diferente desse? E eu levantei em guerra e eu comecei a guerrear. E meu marido bebia e eu guerreava. Meu marido bebia e eu guerreava. E chorava e guerreava. O choro dura uma noite, não é? Mas no dia seguinte está lá, o sol, a bênção de um ânimo novo, de um levante. Coragem, filha, coragem, você não está sozinha, coragem, você não está sozinha. É Deus que faz. Não somos nós só precisamos nos posicionar. Porque é o Senhor que faz. O nosso posicionamento vem primeiro e depois Deus faz. Então vejam só, o meu esposo, com todo esse processo, também, né, de vícios, caía, bebia, eu passava vergonha. Quantas daqui não passam por essa situação? Mas eu não desisti. Não queria ser batizado. Não vou. Hoje é pastor? Se rendeu aos pés do Senhor? Entendeu que não há outro caminho, que tudo aquilo era pecado, que tudo aquilo levava a uma vida de destruição do corpo, de destruição moral. É o Senhor que faz. Então, entenda que o que você precisa fazer é não desistir. É continuar buscando forças no Senhor. Muitas mulheres são testemunhos, assim como eu estou sendo para vocês. Muitas mulheres foram assim. Não desistiram, continuaram, persistiram, foram perseverantes. E o Senhor levantou a casa delas também. Tem muitos testemunhos assim. Mas alguém precisa ser a primeira. Então você vai ser a primeira. E se tem algum homem nos ouvindo e o papel é invertido, não desiste também. Se é a sua esposa que tem problema com álcool, não desista dela.
Tudo é possível para Deus. A família é o projeto de Deus, então nós não podemos desistir da nossa família. Em nome de Jesus, até que todos estejam dentro do barco. Todos precisam estar dentro do barco. Tenha paciência, continua remando. É pesado sozinha? É pesado sim, mas continua, porque esse é o maior projeto de Deus na sua vida, é a família. Amém? Obrigada, Jesus. Aleluia, irmã Meire. Glória a Deus. É isso mesmo. Porque quando nós nos mostramos fraca, é quando Deus nos faz forte. E às vezes nós precisamos demonstrar a nossa fragilidade ao nosso esposo. Hoje eu estou me sentindo tão fraca, tão desanimada. Ora comigo, por favor. Eu preciso de você como meu esposo, sendo o meu esposo que me protege, que ora comigo, que me fortalece junto com Deus. Vamos orar junto. Peça. Exponha suas fraquezas. Porque nós, mulheres, somos vulneráveis. Mas na maioria das vezes é como se a gente quisesse mostrar força. Mas tem hora que a gente precisa parar e entender que nós somos o lado que o homem deve olhar como sendo a mulher frágil ali, a que precisa do cuidado do esposo. Porque se você não permite que o seu esposo cuide de você, então ele sempre vai achar que você é a forte, que você tá ótimo e que você não precisa ser acolhida. Não, se permita acolher. Em uma das minhas libertações, em uma conferência, a irmã perguntou assim para mim: o que você sente que ainda falta você se libertar? Porque eu já tinha passado por um processo profundo. E aí eu disse assim para ela com muita lágrima, eu chorava muito, porque ali o Espírito Santo já tinha me falado. E não tem muito tempo, tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu falei assim para ela assim: eu quero tomar o meu lugar de mulher da casa. Eu não quero mais ser o homem da casa. Eu tô cansada. Eu quero a minha feminilidade de volta. Eu quero ser a mulher feminina, aquela que é frágil, aquela que pede para o esposo carregar o bujão de gás e não eu ir lá e trocar. Eu quero ser a esposa que pede para o esposo pegar um balde mais pesado porque ele é o meu marido e ele precisa fazer a força e não eu. Eu quero voltar à minha feminilidade de esperar por ele para trocar a lâmpada e não eu subir na escada e ir lá e trocar porque eu não tenho paciência. E eu chorei muito naquele dia. Eu falei, eu quero meu lugar de volta. Eu quero sair desse lugar de homem porque eu não sou o homem da casa. E o dia que eu entendi que eu só precisava declarar para o mundo espiritual para que acontecesse, tudo transformou. Hoje, eu não faço nada que é força mais, porque eu entendo que o meu esposo precisa se sentir útil. Ele precisa se sentir importante dentro da minha casa. Talvez está faltando isso na sua casa. Você não deixa o seu esposo fazer nada porque você não tem paciência, você vai lá e faz? Então ele está sendo útil em quê? Só para levar comida? Entende? Só para pagar as contas? Não. O homem precisa entender que ele tem um papel importante na tua vida e na casa, não só trabalhar e levar o recurso. Entende? Não desistam, não desistam. Sim, minha irmã, não desiste. Não desiste, minha irmã, em nome de Jesus. Para Deus tudo é possível.
Deus muda o passo dos seus filhos quando há um clamor. Então gere no seu coração, sobre a vida do seu esposo, toda a força. Gere no seu coração tudo aquilo que você deseja. Ore, vendo na sua oração o que você está pedindo. Ore e veja o seu marido fora desse campo de prostituição. Ore vendo o seu esposo sendo liberto, como que correntes se quebrando, como fogo do Espírito Santo de Deus caindo, destruindo, tirando venda dos olhos. Ore vendo escamas caindo dos olhos dele. Clame ao Senhor para que o seu esposo volte para casa, volte para o primeiro amor. Repreenda tudo em nome de Jesus. Você sendo casada com ele, casada quando eu digo é casada, tá? Não é morando junto não, porque morar junto não é casamento. Então eu não sei qual é a situação que vocês se encontram. Porque quando vocês são casados, vocês são unidos em uma só carne em Cristo. Então tudo que você faz, você começa a abençoar a vida dele. Mesmo que de uma forma mais lenta, porque existe uma influência maligna muito grande por trás de tudo isso. Então, reveste a sua vida e a vida dele com as armaduras de Efésios 6 todos os dias, ao acordar e antes de dormir, todos os dias. Ah, ele vai sair, você sabe que ele vai no bar. Ora. Unge suas mãos com óleo e fala: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que as minhas mãos estão cheias do sangue de Cristo. Sangue que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que leva à salvação. E eu declaro em nome de Jesus que ao tocar o meu esposo, o sangue de Cristo está sendo passado nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está declarando em voz alta, tá bom, minha irmã? Isso serve para muitas outras que estão aqui ouvindo. Em nome de Jesus. E aí você, a hora que ele falar, eu tô saindo, aí você vai até ele, toca nele e fala: tá bom, Deus te acompanha. Ó, toca nele. Em nome de Jesus, Deus te acompanha. Né? Passa a mão nas costas, Deus te acompanha. É o nosso mover, é o nosso gerar, o nosso posicionamento. Entende? Em nome de Jesus, não desista. Unge a sua cama, unge o travesseiro, oração de guerra. Fecha as suas brechas, porque se você fechar suas brechas, você não vai sofrer nenhuma retaliação. Fecha todas as suas brechas diante da presença de Deus e ora na sua casa em guerra, porque a nossa guerra, ela é espiritual. Ora no seu quarto, unge o seu colchão. Eu expulso em nome de Jesus todos os demônios desse quarto. Todo demônio escondido no oculto que está nos armários, nesse colchão, debaixo da cama, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem que saiam agora, do menor ao maior, eu passo o sangue de Cristo nessa cama agora. Eu peço aos anjos do Senhor de guerra que esteja nesse ambiente agora, lançando aljavas de fogo, em nome de Jesus. Eu selo as janelas do meu quarto, a porta do meu quarto com o sangue de Cristo. E declaro ao mundo espiritual que nenhum demônio entra nesse quarto em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nibadayas. É forte, mas o Senhor está com você. Você não está sozinha. Eu sei o que eu estou falando. Continua. Não desiste. Não desiste. É o seu amor que vai trazer o seu esposo de volta para casa. O seu amor. O seu posicionamento.
não grita, não confronta. Só responde na verdade. Só isso. Só isso. A Bíblia fala da bebida, né? Que a bebida é para os miseráveis esquecer a pobreza que eles vivem. A bebida é para os miseráveis esquecerem os seus problemas. Mas você não pode falar desse jeito. Você tem, até nisso você tem que ter amor para falar. Tenha calma. O Espírito Santo diz aqui que no tempo certo, na hora certa, ele vai te dar a palavra para que você leve ao seu esposo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há mais ou menos 20 anos quase deixei de me batizar devido à bebida do meu esposo. O meu pastor disse, ore que vai chegar o momento que aquele lugar não é para você estar com ele. E não é você que vai reconhecer. Sim, é Jesus que faz. Aleluia. É o Senhor Jesus que faz todas essas coisas. É Ele que traz a intimidação, é Ele que constrange, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a libertação. É Ele que, quando o homem começa a olhar a bebida, ele começa a ficar constrangido. É o Espírito Santo que constrange. E vai diminuindo cada vez mais. Unge a bebida. Unge a bebida. Não vou falar quem eu já ensinei. Unge tudo. Unge suas mãos. Ora. E vai ungindo. Uma a uma. E deixa Deus fazer. Porque nós somos só instrumentos na mão do Pai. É Ele quem faz. Pelo poder dEle. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É isso mesmo. Ele pergunta para você o que você fez com ele, você não fez nada, você só não desistiu, porque quem faz é Deus, não é? Jesus fez. Jesus faz isso. Então não desistam, tá bom? O amor dele é maior do que tudo isso. E louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã de estudo, por mais uma manhã onde a palavra do Senhor foi grandiosamente revelada para nós. E terminando com a última frase, né? Que Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Esse é o nosso Pai. Ele recebe todo aquele que se arrepende, todo aquele que o busca, todo aquele que confessa os seus pecados, as suas fraquezas, seja vulnerável na presença de Deus. Não tem quem seja perfeito. Não tem, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos uma vulnerabilidade. Entende? E tem dia que eu chego no meu esposo e eu falo para ele, hoje eu preciso de você. Ele fala, mas por quê? Parece que você tá tão bem. Eu falo, nossa, mas eu só preciso de você um pouco. Fica aqui um pouco perto. Senta aqui, vamos tomar um café. Vamos deixar o celular ali um pouco. E então é isso que nós precisamos fazer, entende? Eu preciso de você, eu preciso de um abraço, eu preciso te ouvir. Como foi o seu dia? O que você fez? Como foi o seu trabalho? Foi fácil? Foi difícil? Com quem você falou hoje? É só isso. Muitas vezes o nosso esposo espera isso de nós. Que a gente o ouça. Mesmo que for para ele dizer, nossa, foi um dia difícil, e tudo bem. E você fala, foi um dia difícil? Poxa, tá tudo bem. Amanhã é um novo dia, me fala o que aconteceu. Pode ser que eu tenha alguma ideia para te ajudar. É esse tempo de mesa que está faltando hoje. Eu desejo que você viva mais esse tempo de mesa. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus.
Obrigada. Que o nosso posicionamento cada dia mais seja de confessarmos a Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador, como nós o amamos, e confessar as nossas fraquezas e declarar que nós somos totalmente dependentes dele e que nós precisamos que ele nos dê um espírito de ousadia e de coragem para que nós possamos compartilhar da verdade do Evangelho com outras pessoas, para que outras pessoas também passem a crer em Jesus. Lembrando que muitos não creem em Jesus porque não o conhecem. Então tá aí o nosso papel. Que a nossa fé cresça ao ouvir e viver na palavra. É assim que a nossa fé é aumentada todos os dias. E aí nós vamos entendendo que diante de pessoas difíceis nós devemos nos calar. Porque o nosso silêncio derrama o amor de Cristo. E a pessoa ainda pode dizer: o que é? Não tem resposta? Não sabe responder? E você pode dizer: não, tá tudo bem. Tá tudo bem, olha, de verdade, me desculpa. Se eu não sei o que é, mas se eu fiz alguma coisa, me desculpa. Humildade. Se derrame humildade, seja o que for, para quem for e aonde for. É melhor. Porque o orgulhoso, ele tem necessidade de se sentir acima de você, entenda isso. O orgulhoso, o que tem o ego muito egocêntrico, ele tem necessidade de se sentir acima de você, então deixa ele se sentir assim. Entende? Não vale a pena discutir. O que você tem que fazer é orar por eles, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Quanta coisa aprendemos hoje, né? Foi muito lindo. Tratamos um pouquinho da nossa vida pessoal na palavra, né? Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre faz isso. Vamos orar? O Senhor sempre ora com a gente, nos tratando. Ele sempre está presente nas nossas orações. Ele sempre está ali. O Espírito Santo de Deus sempre está ali para transformar o que nós estamos orando na oração certa a Deus. Isso é lindo, não é? Obrigada, Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença gloriosa do seu Santo Espírito nessa manhã, aonde nesse capítulo 10 do livro de Romanos nós pudemos ver muito além da revelação que o Senhor nos trouxe. Como é poderoso quando nós nos entregamos e nos rendemos ao Senhor. O Senhor vem com amor, vai se acomodando dentro de nós e vai abrindo os nossos olhos, fazendo o nosso coração se quebrar ainda mais em humildade, para que nós, de uma vez por todas, possamos entender que esse é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é a verdade da nossa vida. É o único caminho que nos leva ao Senhor, meu Pai. Por isso nós declaramos que te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, com toda a força do nosso coração. Sustenta, Jesus. Sustenta a nossa fé. Sustenta-nos em amor. Sustenta-nos em coragem, em ousadia. Nos posiciona como nosso Pai quer que nós estejamos posicionados. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a continuar educando os nossos filhos. Ajude-nos a enfrentar todo o confronto que vier em direção da nossa casa, da nossa família. Tudo aquilo que vier, tudo aquilo que vier contrário ao governo do Senhor, nos posiciona, nos dê a coragem e a ousadia de enfrentar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos escolhidas e amadas, nós somos filhas do Senhor. Estamos revestidas da tua armadura todos os dias, em poder e glória. A quem temeremos?
A tua palavra diz que o Senhor está junto com cada um de nós. Então nós não temeremos, porque o Senhor é o único que de verdade nos protege, que nos guarda, é o único que nos livra de toda a maldade humana, toda a maldade de Satanás. O Senhor é o único. Não há nada, nem ninguém, dinheiro nenhum, que pode nos proteger. Só o Senhor é o único e verdadeiro protetor da nossa vida. E nós declaramos que precisamos do Senhor. Pai, coloca sobre nós o teu manto de invisibilidade. Se é preciso que, por um período, estejamos invisível aos olhos de algumas pessoas e até mesmo dos demônios. Nos mantém invisível, Senhor, até que a nossa força esteja totalmente restabelecida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa. Anjos do Senhor, desce do céu, enche a nossa casa agora em nome de Jesus. Entrem pela porta da frente, vai entrando, vai tomando todo o espaço da nossa casa. Ramadaya Shorekanta Rabas. Vai levando a paz, passando fogo em todos os ambientes, em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo de Deus, fogo que vem direto do trono do meu Pai. Rebadaya Shorekanta Rabas. Vai levando para fora tudo que é treva, tudo que não é teu, Pai. Tudo que é contrário ao governo e à ordem do Senhor, vai lançando para fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nibadaya Shorekanta Rabas. Que essa casa seja tomada pelo teu poder, Pai. Pela tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nibadayas. Obrigada, Jesus. Consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa família. Consagramos em suas mãos, Pai, a nossa empresa, os negócios, as finanças da nossa família. Tudo é teu, Pai. Todo o ouro, toda a prata é do Senhor. Somos administradores. Dai-nos sabedoria para administrar todo o recurso financeiro, para que tudo seja investido e aplicado no lugar certo, para a honra e glória do nome do Senhor. Prospera, Pai. Prospera a nossa casa, Senhor. Prospera a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos financiar o teu reino, financiar a tua obra, Pai, não apenas sermos dizimistas, Senhor, e ofertantes, mas que nós possamos financiar a tua obra, Pai. Rebadaya Shorekanta Ramas. Prospera de maneira sobrenatural, Senhor. Prosperidade que vem do céu. Essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. E nós tomamos posse, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor. Queremos ter os seus olhos, Jesus. Queremos ter os seus olhos, Jesus. Olhar e ver bondade diante de tudo, diante de todos, em toda situação, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Consagramos ao Senhor o nosso dia e te pedimos, Pai, coloca sobre a nossa vida uma nova armadura agora. Armadura lavada no sangue de Cristo. Fogo, que o fogo do Espírito Santo esteja envolvendo essa armadura e toda seta inflamada vai bater em retirada em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, estamos prontos para esse dia, debaixo da tua proteção e do teu poder.
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia sacudido da glória de Deus. Que o Senhor, de verdade, segure na tua mão. Deixa Ele segurar na tua mão e te leve por onde você for. Amém? Em nome de Jesus. Seja luz na vida de alguém hoje. Leve luz na vida de alguém. Alguém pode estar em uma treva muito grande. E você vai ser a luz do dia de hoje na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau. E hoje à noite tem estudo, tá? Para quem está no estudo, até às 19h30. Tchau.